Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de arte. Hoje nós vamos continuar com o tema surrealismo. Então, turma, nós vamos continuar lá na página 23, que foi na nossa última aula. Nosso conteúdo de arte está quase acabando. Já vou ficando com o coração até apertado, né? Nessa página 23, nós vamos falar da arte coletiva. Ainda continuando assim, teve um pedacinho aqui que vai falar dos estudos de Freud, que nos estudos de Freud, os surrealistas buscavam uma arte ligada ao inconsciente, que era o grande interesse pelos sonhos, né, e o uso da escrita e do desenho automático, muito adotado pelos artistas, que veio do universo da psicanálise. Outra forma de fazer o maravilhoso, onde que os artistas surrealistas, eles buscam esse maravilhoso, esse surreal, esse fantástico, né? Por que eles vão buscar? Eles vão buscar vir à tona isso, sair da obra de arte. Você olha aqui e pensa, nossa, mas isso existe, né? Então, foi criado em colaboração com Breton e Soupon, né? Para as criações coletivas, era comum o uso de jogos criativos, como o cadáver delicado, que nós iríamos experimentar, mas não vai ter sim, condição de ser experimentado, porque a gente não está em aula presencial. A gente vai deixar para um outro momento, quando a gente tiver o retorno das aulas. E aí, no final da página 24, você vai ver que está escrito assim, ó, um formigueiro brota da palma da mão. Você imagina você chegar perto de uma pessoa e de repente fazer assim, e botar um formigueiro? É o surrealismo, né? Ele faz com que a imaginação da pessoa passe pelas coisas mais maravilhosas e fantásticas, né, que a gente possa pensar. Porque aí, se você colocar assim na sua cabeça, você não vai esquecer mais o que significa isso, a palavra surrealista, né? Além dessas artes visuais, a literatura, o surrealismo teve adeptos no cinema, e um dos maiores representantes também foi o natural, o mexicano Luis Buñuel, né? No início da sua carreira, ele também aliado a Salvador Dalí. Eles foram grandes parceiros, chegando a dirigir filmes juntos. Um desses filmes é onde esse que eu acabei de falar, que brota o formigueiro da mão da pessoa. Gente, outra surrealista, né? Uma surrealista que pintava a vida real. Eles vão descobrir, o Buñuel, a pintora Frida Kahlo. Ela viveu na cidade do México e atraiu atenções dos surrealistas. Aí a gente vai ver o que o Breton vai falar aqui da Frida Kahlo. Apesar que a Frida Kahlo não se achava uma surrealista. Quais não foram minha surpresa e minha alegria ao descobrir, chegando na cidade do México, que sua obra concebida era completa ignorância das razões que puderam fazer agir meus amigos e eu. Florescia com suas últimas telas em pleno surrealismo. A arte de Frida Kahlo é um laço de fita em torno de uma bomba. Breton referia-se especialmente à tela O que a Água Me Deu. Aí vocês vão observar bastante aqui na página 25 a tela que eu estou falando aqui agora, né? O que a Água Me Deu. A Frida vai retratar aqui ela sentada em uma banheira. Vocês vão ver que ela está sentada na banheira, vai aparecer os pés dela de fora, né? Junto aos pés há uma série de recordações e algumas coisas que também são sinônimos da cultura mexicana. Então vamos ver que detalhes são esses que está aqui do lado direito da tela da Frida. Uma veia retorcida sai do ralo e derrama sangue na água. Um desfile de insetos, uma cobra e uma bailarina sobre a corda bamba. Quando uma criança, né? Quando ela era criança, ela gostava muito de coletar insetos, de brincar com eles, com plantas também. Ela gostava de pesquisar, analisar, né, estudar isso, pegar o microscópio, né, tá olhando, analisando. Os pés aparecem duplicados pelo reflexo da água. Você parece ter a sensação que você tá vendo dois pés, né? Tem hora que o pé vai, tem hora que o pé vem. O dedão do pé direito aparece machucado. Ela teve que amputar, gente, os dois pés e depois parte da perna na vida real. O prédio Empire State sendo derretido pelo vulcão Popocatépetl, né? Difícil um pouco de falar, na cidade de Puebla. Até fui pesquisar onde que tem esse vulcão, eu vou ver esse nome, eu fui pesquisar, né? Um pouquinho, professor tem que pesquisar também. Representa o período em que a artista estava lá nos Estados Unidos, mas ela tinha muita saudade da terra dela, que era a terra do México. A figura do esqueleto, que é uma representativa muito grande da cultura mexicana, e também a gente lembrar que todos nós um dia vamos morrer. Retrato dos pais da Frida, e aparece também um pernilongo gigante na cabeça dela, um traje típico dos nativos mexicanos,
Eles eram muito usados por Frida em seu dia a dia. A artista chegou a ser capa de revista da revista Vogue, né, da época, por conta da sua maneira muito extravagante, né, de vestir. Colorida, né, que o povo mexicano também adora vestir umas roupas assim bem coloridas. Mas, na verdade, vocês vão ver que a Frida Kahlo, ela não se considerava uma pintora surrealista. Ela falava assim, que na verdade ela pintava a realidade. Pensaram que era uma surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos, pintava a minha própria realidade. Frida Kahlo, de 1907 a 1954, filha de pai alemão e mãe mexicana. Ela teve poliomielite quando criança e teve como sequela uma deformação permanente na perna. Então, essa poliomielite é uma doença que dava nas crianças, que as crianças eram até impedidas de andar. Aos 17 anos, ela vai sofrer um grave acidente de trânsito. Uma barra de ferro vai atravessar seu corpo, provocando uma série de fraturas. A coluna da Frida jamais vai se recuperar. Ela vai passar por longas cirurgias, vai ficar um tempo acamada, né? Vai sentir muita dor. Então, isso vai motivar com que a Frida, ela vai investir no trabalho dela de pintura. Já que ela teve que ficar muito tempo ali parada, sentada e acamada, ela vai investir no que ela sabia fazer bem, que era pintar. Abaixo aqui também tem uma obra da Frida, que é uma espécie de autobiografia visual. Ela vai contar a arte expressando a vida, os momentos dela, a trajetória, pequenas partes do que ela viveu. Na página 27, ela vai também começar a escrever um diário. Muitas garotas gostam, né, de ter aquele diário, tá ali, tudo que conta. E aqui fala que ela começou em 1942, aos 35 anos, até 54, no ano da sua morte, ela escrevia nesse diário. Fazia por escrito, mas também por meio de desenhos, também por pinturas, que transformaria depois algumas dessas coisas em telas. Que a gente acaba entendendo um pouquinho dessa pintura, porque que a Frida pintava, porque ela pintava muito o que ela vivia. Uma hora que a gente estiver na sala, eu vou falando um pouquinho da vida da Frida Kahlo, que foi casada com o Diego Rivera, um artista muito importante também, que pintou muito da vida dos povos Inca, Maia, Azteca. Diego Rivera é um artista fenomenal também, mas um pouco assim, danado, diz que ele bebia muito, então era uma vida muito agitada, né? E ela sofreu muito com o abandono do marido e não teve uma vida muito fácil. E a gente vai parar depois um pouquinho para a gente ter alguns mais assim pontos da vida da Frida. Vocês vão fazer a aula de estudo na página 28 e responder o meu formulário. Até a próxima aula de arte, né? O nosso conteúdo chegou no final. Tô com muita saudade de vocês. Um grande abraço.